Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu mencionei no meu vídeo sobre o Uber que o Brasil está com uma das menores taxas de desemprego da história. Na verdade, a menor desde 2014. E vários bolsonaristas vieram comentar zombando. Ah, menor desemprego, kkkk, esse cara é louco, esse cara tá mentindo. De onde que o Brasil tem menor taxa de desemprego, kkkk? Porque acontece o seguinte, pessoal, a mente bolsonarista, ela não é racional, ela é emocional. A ciência já entende que o nosso cérebro tem um lado mais emocional e um mais racional. E a deles é emocional, que corresponde a paixões, ilusões, jogos, religiões e uma série de coisas que a pessoa se apega mais do que dados concretos, a realidade. Então é muito difícil você lidar com bolsonaristas porque eles ignoram completamente qualquer dado científico. Vocês lembram da pandemia, né? Tinha gente com placa dizendo assim: não queremos vacina, nós temos a cloroquina. Sendo que a cloroquina nem sequer é um antiviral, não é um remédio para combater um vírus. Na verdade, a cloroquina ela é mais um tipo de anti-inflamatório. Mas mesmo assim, eles acreditavam que a cloroquina combateria o vírus. A vacina não. Então é difícil lidar com um tipo de gente que é presa na sua mente ideológica, na sua mente da fantasia. É mais ou menos como a Gabriela Prioli. Não sei se você lembra aquela vez que ela foi no Flow e o Monark disse para ela que ele achava que a qualidade de ensino estava ruim. Eu acho que a qualidade de ensino está pior hoje do que antigamente. Ela falou: não, Monark, os dados mostram o contrário, a qualidade de ensino tem melhorado no Brasil. Não, eu acho que não, porque a gente vê que as pessoas sabem menos hoje. E o Monark lá com aquela vozinha dele, teimando. Aí em dado momento a Gabriela Prioli falou para ele: olha, eu acho que você engordou desde a última vez que eu vi você, Monark. Ele falou: não, eu emagreci. Ela falou: tá vendo? É isso que eu quero dizer para você. Porque se for basear só no que eu acho, eu posso achar que você engordou mesmo você tendo emagrecido. Então a gente tem que se basear em dados, você tem que se pesar numa balança e ver se você realmente engordou e emagreceu, e a gente tem que aceitar esses dados. Afinal, a balança é um instrumento que é feito para medir peso. Então o que vale mais, o que diz a balança ou a percepção de uma pessoa? Eu mesmo, uma vez eu falei isso no grupo, eu falei: quer dizer então que se eu me pesar hoje, ontem eu estava com 88 quilos, eu vou me pesar hoje, eu estou com 86 quilos, eu emagreci 2 quilos. Se alguém achar que eu engordei, quer dizer que vale mais do que a pessoa achou, do que um dado da balança? Porque lidar com bolsonarista é isso, pessoal, eles ignoram qualquer dado. E a mesma coisa eles fazem agora com o desemprego. A taxa de desemprego, segundo o IBGE, que é um órgão oficial, está em 6,2%. É a menor taxa desde 2014. Já o CAGED colocou um pouquinho maior essa taxa. O CAGED colocou 6,8%. Qual é a diferença desses dois órgãos? O IBGE, muita gente vai falar que o cara do IBGE é bolsonarista. Petista, perdão. O cara é petista, foi indicado pelo Lula, que já trabalhou em outros órgãos do PT, esses dados são falsos, não sei o que. É o que a maioria diz, né, pessoal? Como se o Lula fosse indicar um bolsonarista para o IBGE. Não faz sentido. Cada presidente vai indicar para esses cargos pessoas de sua confiança. Assim como o Bolsonaro tinha bolsonaristas que ele indicava para vários cargos, até o Campos Neto, né, do Banco Central, foi votar até lá de verde e amarelo. Então é natural que um presidente coloque aliados nesses cargos chefes. Nenhum presidente vai ser burro bastante para colocar num cargo-chefe alguém aliado do partido oposto, da oposição. Então é claro que o cara é petista, mas isso não afeta a parte técnica do IBGE. Tanto que teve uma discussão aí no IBGE um tempo atrás, aí, os funcionários estavam revoltados com esse cara que o Lula colocou, porque a parte técnica, ele estava ignorando alguns pontos da parte técnica do IBGE. Isso é verdade, eu até falei que o Lula deveria demitir ele. Mas o fato é que o IBGE continua sendo um órgão técnico. E o IBGE considera empregado as pessoas que estão ocupadas, trabalhando, quer seja com carteira assinada ou não. Então, por exemplo, de repente um cara trabalha numa construção civil, o cara é ajudante de obra. Aí ele não tem a carteira assinada, ele está só ali trabalhando, mas ele recebe todo mês um salário. Então, esse cara, por estar ocupado, ele é considerado empregado, porque desempregado ele não está, ele está trabalhando para sobreviver. Então o IBGE ele pega pessoas que tanto que têm carteira assinada quanto não tem, mas que estejam trabalhando, elas são consideradas ocupadas. No caso do Bolsa Família, que tem muita mentira aí também, o governo pega quem recebe Bolsa Família e coloca como trabalhador. Também é mentira, pessoal. Na verdade, o IBGE ele calcula quem está trabalhando independente de receber ou não Bolsa Família. Segundo os últimos dados que saiu, 75% das pessoas que recebem o Bolsa Família têm um trabalho formal. Ou seja, elas não dependem só daquela ajuda do governo. Até porque o Bolsa Família é só um auxílio, mas não é a fonte de renda total de uma família. Porque hoje para você viver com R$600 por mês é difícil, pessoal. Você vai passar fome. Então muitos que recebem o Bolsa Família também trabalham fora para complementar a renda. Isso não é proibido pelo programa. Então 75% das pessoas que trabalham, que recebem o Bolsa Família, trabalham fora. E se trabalham fora, estão empregadas, então o IBGE considera como ocupadas.
menos aqueles 25% que não trabalham fora. Aí o IBGE não conta. Então isso é uma mentira que os bolsonaristas contam. E o CAGED, pessoal, é um órgão técnico que ele é mais preciso do que o IBGE. Porque o CAGED, inclusive deu essa diferença aqui, ó, de 6.2 para 6.8, é porque o CAGED ele só considera pessoas que têm carteira assinada. Só isso. Então é uma base de dados mais eficaz e diferente do IBGE. Por isso que a taxa de desemprego do CAGED é um pouquinho maior do que a do IBGE. Tem essa diferençazinha. Por exemplo, o cara arruma um emprego, ele vai lá ser, sei lá, ajudante de cozinha. O patrão pega a carteira dele, manda lá pro RH, pro contador, o cara vai lá e registra. Mete o carimbo, tal, data, tal, não sei o que, funcionário de tal começou a trabalhar. Esse dado, assim que é registrado, o dado já é enviado diretamente pro CAGED. Então o CAGED vai lá e conta, esse cara aqui foi empregado de ajudante de cozinha, mais um dado. E assim o CAGED vai somando os dados do Brasil inteiro. Cada brasileiro que é empregado com carteira assinada, esses dados já são enviados automaticamente para o CAGED, eles vão lá somando. Então todo mês eles somam quantas pessoas estão com carteira assinada e quantas pessoas tiveram baixa na carteira, ou seja, foram demitidas, ou pediram a conta, ou coisa do tipo. Então eles calcularam que realmente nós estamos com alto índice de pessoas com carteira registrada no Brasil todo. Ou seja, muitas pessoas empregadas e a taxa de pessoas desempregadas está baixa. Uma das menores da história. Tanto é verdade, pessoal, que nós já estamos enfrentando dificuldades de emprego e mão de obra em vários setores. Principalmente em mercados, que seria um cargo de repositor, e na construção civil, que seria mão de obra, pedreiro, mestre de obra, ajudante, essas coisas. Tem mercados aí, por exemplo, que eles não estão conseguindo repor as mercadorias. Eles colocam até placa bem grande, oferecendo emprego, implorando para a pessoa trabalhar, porque eles não estão conseguindo, eles não estão dando conta. Eu, para quem não sabe, eu sempre trabalhei em mercado, tá? Eu sempre fui repositor. E eu sei como é que é. Hoje, quando eu vou em algum mercado, por exemplo, eu noto que realmente tem itens que você tem que perguntar para o rapaz se tem, porque ele não está exposto na prateleira, porque não tem repositor. Então a mercadoria chega, fica lá no estoque, porque o número baixo de repositores não dá conta de repor toda a mercadoria. Ei moço, eu não estou vendo aqui, você tem ração para gato Whiskas? Ah, tem, que está no depósito. Quer que eu pegue um para você? Pega lá. É isso que está acontecendo. Construção civil também, tem obras aí que já estão sendo paralisadas porque não tem gente para trabalhar. Inclusive algumas obras do Minha Casa Minha Vida, tá? Para quem não sabe. Então o Brasil está chegando num ponto, pessoal, que daqui a pouco a gente vai ter que começar a trazer mão de obra de outros lugares, quer seja de dentro do país ou de outros países. Pode ser da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, sei lá, ou de repente de outras regiões do Brasil que o desemprego esteja talvez mais alto, até porque isso aqui é uma média, né? Então, sei lá, trabalhadores do Norte, Nordeste, de outras regiões, porque realmente está faltando mão de obra. Então a gadaiada, eles vivem no mundo de WhatsApp, no mundo de ilusão, onde eles acreditam que o Brasil está quebrado, o Lula quebrou o Brasil, né? É isso que eles acreditam, mesmo o Brasil tendo todos os índices melhorados economicamente. Aí daqui a pouco vem gente no comentário, todos os índices melhoraram economicamente, isso é mentira. Melhoraram, pessoal. Nós batemos recorde de viagem aérea, recorde de venda no varejo, os aeroportos estão lotados, nós batemos recorde de turismo no Brasil, por incrível que pareça, e vários setores da economia estão bombando, porque o Brasil finalmente está em pleno desenvolvimento, coisa que só o Lula sabe fazer. O Bolsonaro só ficava andando de motinho. O Brasil está quebrado, fera, eu não posso fazer nada. Mas vai sacar, vai comprar arroz na Venezuela. Uma vez falaram para ele do desemprego que estava alto no governo dele, ele falou, governo não gera emprego, pô. Governo não gera emprego, quem gera emprego é o patrão. Essa era a desculpa do Bolsonaro para tudo, né? Um governo fracassado, um fiasco. Mesmo assim tem gente que prefere o Bozo. Mas enfim, eles podem negar a realidade, eles podem mentir, podem discordar, podem vir zoar nos comentários e xingar. Mas é que nem eu falei, eles vão viver sempre no mundo da ilusão, usando a parte emocional do cérebro. Mas os dados sempre vão contradizer eles. O fato é que o Brasil está quase atingindo o pleno emprego. O emprego nunca teve tão baixo assim na história do Brasil. E o fato é que isso vai fazer o Lula ganhar as eleições de novo. Tanto que essas mesmas pesquisas que eles mostram a rejeição alta do Lula, mesmo com uma rejeição alta segundo essas pesquisas, o Lula ganharia de qualquer candidato em 2026. Ganharia do Bolsonaro, ganharia do Zema, ganharia do Ratinho Júnior, ganharia do Tarcísio, ganharia da Michelle, enfim. O fato é que o Lula sabe governar, ele está desenvolvendo o Brasil. O único problema atualmente que ainda persiste é esse da inflação, os preços altos, tal, que eu já falei em outros vídeos para vocês. Mas o governo está tentando resolver também, reabilitando lá aqueles galpões da Conab, que o Bolsonaro tinha acabado com isso, tal, tentando atrair mais investimento para o Brasil, para baixar o dólar, etc. Então ainda vai levar um tempinho para as coisas se ajustar 100%. Mas o fato é que se as eleições fossem hoje, o Lula ganharia, porque o Lula sabe governar. E os bolsonaristas podem chorar. Até parece que o desemprego está tão baixo no Brasil. Onde é que esse cara tirou isso? Porque eles não aceitam a realidade. É só você dar uma volta aqui por qualquer bairro de São Paulo,
que eu estou falando que eu sou de São Paulo, mas acredito que outras cidades do Brasil esteja igual, você vê um montão de placa precisando de funcionários. Precisa de ajudante, precisa de padeiro, precisa de copeiro, precisa de faxineiro, precisa-se disso, daquilo, não sei o quê. Um bando de placas aí de emprego em toda São Paulo. Eu acho que eu nunca vi tanto assim. Eu tenho até um amigo que mora na Bahia, que às vezes ele vem para São Paulo para trabalhar. Eu lembro que da penúltima vez que ele veio, ele não arrumou emprego nenhum, porque as coisas estavam bem difíceis. Agora, se ele vier hoje para São Paulo, não sei quando é que ele vai vir, mas ele sempre vem, ele vai arrumar emprego em 5 minutos. Porque quando tem emprego ele arruma. Chega lá numa casa de material de construção, numa papelaria, numa padaria, em qualquer lugar ele arruma emprego. Então ele vai arrumar emprego rapidinho. Porque o que eu estou vendo de placas por aí não está no gibi. Então podem negar a realidade à vontade, galera. Pode negar. Mas os dados não mentem, ó. São dados IBGE e CAGED, tá? Vocês podem chorar aí nos comentários. É mentira. Mas o Lula sim sabe gerar emprego e renda, tá? O Brasil está bem melhor hoje. Inclusive, só finalizar o vídeo falando dessa questão dos alimentos, que teve um rapaz aí que comentou que ele gosta do Lula, né? Mas os alimentos estão caros. Sim, eu admito isso. Mas só que a diferença do Lula e pro Bolsonaro é que o Lula aumentou o salário mínimo e o poder de compra. O Bolsonaro não. O Bolsonaro foi o único presidente na história que depois de 4 anos entregou o salário mínimo valendo menos e não valendo mais. Então, por mais que as coisas ainda estejam um pouco caras, eu entendo, mas pelo menos o poder de compra e o salário mínimo aumentou. Então, tecnicamente, a gente consegue comprar um pouquinho mais hoje com o Lula, mesmo com os preços ainda estando alto, do que na época do Bolsonaro. Agora, imagina se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Hoje a gente estaria no lixão, vasculhando o lixão, procurando comida. Tá? Essa é a diferença. Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilhe o vídeo nos grupos para as pessoas verem e comente também o que você achou, tá? Que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.